tocada de bola na ponta é boa. Lázaro contra Fabinho. Arrascaeta dominou, ele chuta bem, prefere o levantamento. Pedro matou, bateu! Gol! Flamengo, Pedro! O Botafogo deu espaço, Arrascaeta achou uma bola na medida para o Pedro, condição mais do que legal para o centroavante do Flamengo matar no peito e bater na saída, deslocando o Gatito Fernandes. Está aberto o placar no Nilton Santos. Pedro, 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Tita, Botafogo não pode dar espaço para Arrascaeta. Pedida, vem ali Arrascaeta. Insiste Daniel Borges, vai apostar corrida e perde. A enfiada de bola é boa. Gabi contra Breno. Gabi contra Breno. Gabigol dominou, limpou. Lázaro dominou, deu na frente. Gabigol vai pintar mais um. Gol! Alô, Antônio, falando da vara de bum do Botafogo. Alô, Antônio. Num contra-ataque mortal puxado pelo próprio Gabigol. Ele, Lázaro, a assistência do Lázaro é ótima. Melhor ainda a finalização de pé direito de Gabigol. O Flamengo sobra, o Flamengo amplia, o Flamengo domina. 2 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Belo contra-ataque, Tita. Que belo contra-ataque. Barreto. Lançamento para o Fabinho, ajeitou para a pequena área. Gol! Do Botafogo! Léo Pereira contra. O Flamengo vai rodando, vai tentando achar o espaço. Arrascaeta limpou, para a direita, bateu! Gol! Numa trama sólida, com a cara do Flamengo, bola de pé em pé, até chegar no uruguaio, o drible em cima do Barreto, chute forte, canto esquerdo de Gatito Fernandes, que voa mas não acha, o Flamengo amplia, 3 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, chocolate no Engenhão e a comemoração do Arrascaeta, gol Gabigol. Está aqui com o técnico Paulo Souza, após essa vitória sobre 3-1 diante do Botafogo. E vamos iniciar a nossa coletiva. Boa noite, Paulo. Obrigada por estar aqui presente. A primeira pergunta vai do jornalista Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Paulo, quão importante é vencer o primeiro clássico na temporada? São todos os jogos importantes para vencer e, sobretudo, quando nós temos processos novos, ajudam bastante vitórias, clássicos, derbys, todos eles ajudam porque dão consistência, dão convicções e conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a nação. Esse, sem dúvida, é fundamental, este tipo de vitórias. László Dal Povo do Lance. O Flamengo foi dominante e muito superior ao Botafogo hoje. O que mais te agradou taticamente e o que você ainda vê espaço para melhorar? Sobretudo, eu começo pelo espaço para melhorar, porque eu vejo sempre esse mesmo espaço. Sobretudo, o que nós temos que melhorar é conduzirmos o jogo sempre de forma a não termos pausas no jogo. Mesmo que o adversário procure, desde muito cedo, essas mesmas pausas. Ou seja, temos que estar muito focados sempre no jogo. E depois, dentro da facilidade que o jogo parece ter, temos que estar intensamente concentrados.
para que o nosso jogo seja consistente. E isso mentalmente é algo que a equipa tem que entender e que tem que melhorar, sobretudo quando fazemos substituições, sejam elas com jogadores com características que possam ser um pouco mais diferentes, sobretudo os jogadores que têm uma característica de contra-ataques, de transições ofensivas, de grande velocidade. Temos que ter a capacidade de pensar que todas as jogadas têm que ser finalizadas, não podemos perder bolas para podermos ter uma dupla transição. Após uma transição ofensiva perdemos e temos que entrar numa transição defensiva. Corremos demasiado, deixamos de ter controle e aconteceu em algum momento. Houve boas partes, sobretudo na segunda parte, desse mesmo controle para podermos definir qual o momento da velocidade do jogo e a verticalidade para finalizações foram ótimas, mas sobretudo temos um controle total desde o princípio ao final do jogo. Tivemos boa qualidade no jogo, conseguimos ir por fora quando o nosso adversário fechava por dentro, entendemos quando havia basculações, rapidamente podemos jogar por dentro e darmos verticalidade ao nosso jogo. A mobilidade dos 3 jogadores da frente foi extraordinária, deu-nos a capacidade de podermos chegar à área várias vezes e termos oportunidades de golo. Para melhorar eficácia, como sempre, porque acho que nós podíamos já ter o controle do jogo logo na primeira parte e temos que entender que temos que ter essa maturidade para o fazer. Terceira pergunta é do jornalista Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Paulo. Com Pedro como referência, chamou a atenção mais uma vez a liberdade na movimentação de Gabigol no ataque, partindo do lado direito. Qual o limite de liberdade você dá a ele nessa movimentação ofensiva, considerando que há também obrigações defensivas? E ele teve-as hoje mais uma vez, e isso é de salutar, porque nós não é só a linha defensiva que defende, mais o goleiro, não é só os volantes que filtram o jogo, temos que ter um bloco defensivo e a primeira linha de pressão é importante. Sabemos que, sobretudo, há jogadores que têm mais dificuldade para manter processos intensos sem bola, mas temos que melhorar, como hoje, o posicionamento, mesmo quando estamos cansados, e isso fizemos. E todos eles tiveram uma disponibilidade grande de pressão, de chegar aos posicionamentos quando também estavam cansados, e isso é de salutar. Em relação à mobilidade do Gabi e do Arrasca, pois quando temos um jogador que dê profundidade como o Pedro, em que tem que melhorar ainda mais essa profundidade, ou seja, tem que entender que quando temos jogadores de mobilidade, quando temos jogadores por fora, ele, sem dúvida, é importante poder estar dentro, mais próximo da área, enquadrado praticamente com os postes, de forma a poder fazer a diferença, como fez no golo, e tem que estar mais próximo para dar essa mesma profundidade, para poder criar espaços e tempos à mobilidade dos nossos jogadores que possam entrar em entrelinha. E isso aconteceu e o Gabi entendeu isso muito bem, como o Arrasca, e fizeram realmente um bom jogo. Monique Danello, da TNT Esportes. Paulo, boa noite. No domingo você falou rapidamente sobre o tema, mas nos últimos dias a disputa de pênaltis da Supercopa ainda repercutiu bastante e o Gabigol acabou no centro de uma grande polêmica, sendo criticado pela escolha dele naquele momento. Hoje, mais uma vez, ele fez o gol e foi decisivo na construção do resultado. Como esse tema foi administrado internamente, vocês chegaram a conversar sobre isso com ele e com o grupo? Bom, como a pergunta assim o diz, há coisas que realmente têm que se tratar internamente, mas como no futebol, rapidamente temos que focar-nos no jogo seguinte, e hoje, sobretudo, era um clássico bem importante para nós, para continuarmos a consolidar os nossos processos, para a nossa nação. Houve um foco e essa intensidade, esse foco hoje viu-se nessa mesma qualidade, e a performance que a equipa e todos os intervenientes tiveram foi extraordinário. Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Paulo Souza.
O Lázaro aproveitou mais uma oportunidade e tem buscado seu espaço no elenco. Como você analisa o jovem jogador? De que forma ele colabora com o seu esquema tático? É um jogador que tem estado muito atento, muito focado, tem trabalhado muito bem, tem adquirido e tem seguido as nossas indicações de uma forma clara e por isso vai tendo as suas oportunidades, jogando de início, entrando. É um jogador como outros da base em que tínhamos referências visuais e também escritas. Quando chegamos, interagimos também com os responsáveis da base para podermos ter ainda mais elementos, de forma a podermos direcionar um melhor trabalho e sem dúvida é um rapaz, como eu disse, eu repito, é um rapaz que está super focado, super intenso, a procurar adquirir toda a direção que nós lhes damos e mais uma vez hoje cumpriu muito bem para poder nos ajudar a ganhar jogos do início ou durante o jogo. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Tivemos o seu trio ofensivo marcando os 3 gols do Clássico. Você acredita que aos poucos consegue fazer o ataque funcionar bem, independente de quem está em campo, visto que foi bem também com BH e Gávea? Bom, como eu falei da nossa organização defensiva, em que todos têm um papel importante, porque temos ideias bem concretas a nível do bloco, a nível de cada jogo também temos estratégicas para poderem ser cumpridas. Em termos ofensivos, na nossa organização ofensiva, a mesma coisa. Nós, ou seja, não são só o trio de ataque que tem que funcionar, a nossa qualidade de produzir, a nossa capacidade de atrair adversários para certas determinadas zonas, para podermos dar velocidade, dar os timings certos, de forma a que a mobilidade do nosso trio de ataque seja a mais correta, seja a mais conseguida e depois, quando chegarem em certos determinados espaços, sobretudo nos corredores centrais, onde eles têm uma interação mais próxima, poderem fazer a diferença. E hoje foi boa, poderia ser muito melhor, porque, como eu disse anteriormente, pecamos ainda muito pela eficácia. Vai haver jogos em que o número de oportunidades vão ser menores do que aquelas que criámos hoje e essa eficácia com certeza vai fazer diferença. Penúltima pergunta do jornalista Rafael De Angeli, da TV Globo. Paulo, boa noite. O quanto o João Gomes evoluiu desde que você chegou ao Flamengo? E você acredita que ele é um jogador que se encaixa bem no seu esquema atual? Você o vê como titular hoje? Tenho vindo a dizer que todos são titulares. Nós vamos precisar de todos os jogadores e como foi a minha resposta em relação ao Lázaro, é muito parecida. É um rapaz que tem vindo a assimilar muito todo o nosso todas as nossas indicações. Fisicamente é um jogador importante, sobretudo nos duelos. Tem dado muita dinâmica ao jogo, tem entendido o jogo de posições e de espaços e de timings. Por isso é mais um elemento dentro do nosso elenco para poder ajudar a nossa equipa. Eles sabem perfeitamente, foi desde o princípio que eu fui muito direto. A equipa está à frente de qualquer um de nós, todos temos que estar disponíveis, de forma a podermos ajudar a equipa, a adquirirmos as ideias, os conceitos e estarem sempre prontos para quando eu, como líder, tomar essas decisões, poder ajudar a equipa a ganhar jogos. Última pergunta, Luciana Zogaibe, da Rádio Roquete Pinto. Boa noite, Paulo. Temos visto uma equipe que parece absorver cada vez mais o entendimento do novo esquema tático, mas que ainda desperdiça muitos gols. Você e sua comissão técnica têm trabalhado essa questão de maneira específica? Todas as semanas procuramos ter desafios individuais e entre eles, entre os jogadores do nosso elenco, de forma a podermos criar foco, atenção no último passe, como cruzamento, assistências e com certeza também, sobretudo, na finalização. Temos vários jogadores com muita capacidade de finalização e queremos aumentar
esse número de eficácia, sem dúvida, porque é fundamental para podermos estar sempre numa posição que queremos, ou seja, sempre em primeiro. Daí temos esse mesmo trabalho. Como eu disse anteriormente, mas é sempre muito complicado, porque as equipas cada vez mais, hoje fisicamente, estão mais trabalhadas, taticamente as equipas têm muitos fundamentos, estrategicamente estão preparadas, mentalmente estão preparadas, sobretudo quando jogam contra o Flamengo, contra nós. Daí conseguirmos construir, temos o volume de construção que temos normalmente em todos os jogos contra qualquer adversário, que nos permite sempre ter mais oportunidades que o nosso adversário. Temos que ser mais eficazes e isso é um elemento que nós temos vindo a trabalhar para podermos, sem dúvida, em cada jogo, sair vencedor. Certo, muito obrigada, Obrigado. Paulo Souza, boa noite.